Já notou? Estamos meses nesse livro e estamos quase terminando. Eu acredito que nos próximos 2, 3 anos vamos terminar. Mas as crianças podem sair, ela está chegando aqui. Isso. Amém? A aula das crianças cresceu por 50%. Nossa igreja tem que crescer por 50%. Viu? Vamos lá. É bom demais. Mas esse livro de Gálatas é tão importante porque mostra para a gente. Tem muita gente que tenta usar Gálatas e Tiago para mostrar que a salvação é por obras. Fazendo mais obras boas do que obras ruins, então vai para o céu. Fazendo mais obras ruins do que boas, então vai para o inferno. Mas Gálatas não está ensinando isso, nem Tiago. Está ensinando simplesmente que a salvação é pela graça. Se entrar, vamos supor, eu estou precisando de geladeira. Eu não preciso de geladeira, então não me dá as suas geladeiras velhas, não. Eu não estou preocupado, mas vamos supor que vamos entrar numa loja para uma geladeira. E o vendedor fala sobre as geladeiras, qualidade e tudo. E a gente chega para perguntar o quê? Quanto que é? E qual é a segunda pergunta? Não faz por menos, não? Sempre tem as duas perguntas, não tem? Pelo menos comigo tem. Pessoas me perguntam, onde é que o senhor aprendeu a chorar assim? Eu não choro. Ele fala, que é então? Eu faço birra. Aí eu quero aquele preço mais baixo que tem. Mas vamos supor, o vendedor fala, não, mas é graça, eu vou te doar essa geladeira. Essa nunca aconteceu na minha vida, viu? Mas eu vou te doar essa geladeira novinha, zerinho, com 5 anos de garantia. Fala, não, mas eu não sei de graça, não, eu vou pagar. Quantas pessoas falariam isso? Não, você pegaria a geladeira e corre, não é? E onde está a nota fiscal? Porque eu quero prova que eu não roubei e tudo. A salvação é pela graça. É dado de mão beijado. Uma mão furado e beijado. Porque quando nós ainda éramos fracos, Cristo morreu na cruz para pagar os seus pecados, para pagar os meus pecados, para pagar os pecados do mundo inteiro. Já pensou? E a gente vai comprar essa salvação? A salvação não tem preço, não pode ser comprado, porque já foi pago com o próprio sangue do Senhor Jesus Cristo, quando Ele morreu na cruz. Então, nós aprendemos na escola dominical que depois que aceitamos Cristo como Salvador, nós temos qual tipo de vida? A vida eterna. Eternidade tem fim? Não, eternidade é eterno, não tem fim. Então, tem certas pessoas que falam assim, então, se é assim, eu posso aceitar Cristo e depois viver a minha vida como eu quiser. É verdade ou não? Não, é muito pelo contrário. Uma é que não pode, se realmente aceitou Cristo como seu Salvador, a sua vida é nova. Você talvez vai cair no pecado, mas não vai gostar da maçã do pecado e você vai querer sair. Se não quiser sair, indica que você não aceitou Cristo como Salvador. Mas o problema é que nós enfrentamos. Eu enfrento a minha vida. O pastor Robson falou um pouco sobre isso hoje na escola dominical. Nós enfrentamos o pecado. Nós pecamos. Fala, pastor Bill, o senhor é santo? Então, eu sou santo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas eu sou pecador, salvo pela graça. Eu tenho a mesma capacidade de pecar como qualquer pessoa aqui. Então, como é que devemos lidar com uma pessoa que cai no pecado? Gálatas nos ensina como é que devemos. Mas vamos ficar em pé, vamos ler capítulo 6 e vamos ler versos 1 a 6. Realmente vamos estudar hoje de noite 1 a 5.
Próximo culto, eu acho que eu vou pregar quinta-feira, eu vou tratar 6, 7 e 8. Mas hoje à noite é 1 a 5. Todo mundo achou? Amém? Então vamos ler. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levantai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparte de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Vamos orar. Precioso Pai, ensine-nos hoje à noite. Ajuda a gente a entender bem a Tua palavra e ajuda a gente a ser pessoas que ajudam uns aos outros. Saia do lamaçal do pecado. Pai, que o Senhor possa ajudar a gente realmente ser ouvintes obedientes da Tua palavra hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos já agradecidos. Amém? Pode sentar. Uma pergunta. Como é que você quer que os outros te tratam? Com respeito ou com desrespeito? Com gentileza, com bravura? Todos nós queremos ser bem tratados. É uma boa pergunta, não acha? Mas como é que devemos tratar os outros? Eu, por natureza, sou um durão. Vamos supor, se o Lucas chegar em mim e falar, Pastor Bill, acho que a gente é bonito, eu vou falar a verdade. Mas agora não. A Bíblia nos dá um mandamento muito claro em Mateus 22, versos 36 a 40. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Viu o que o Senhor Jesus Cristo fez? Ele igualou amar Deus em primeiro lugar e encostou o quê? Que vamos amar o seu próximo como a si mesmo. Tudo disso resume toda a lei. Quantas pessoas conhecem os 10 mandamentos? Pode repetir tudo? Não vou pedir agora, não. Eu acho que eu ia acertar, mas em ordem eu acho que não. Mas é difícil lembrar. Mas podemos lembrar, amarás o seu Deus em primeiro lugar e o teu próximo como a si mesmo. E todos os mandamentos são baseados nesses dois princípios, que realmente formam um princípio só. E agora, sendo que já estamos fazendo perguntas, vamos fazer mais uma. Como é que deve tratar o irmão no pecado? Hoje em dia temos dois extremos. Um extremo é como também na escola dominical citou 1 Coríntios 5, sobre o rapaz que estava coabitando intimamente com a sua mãe, madrasta, nós não sabemos qual é. Mas é um pecado muito grave. Então, como tem dois sentimentos sobre esse assunto. Um que é barra de ferro. Parece que tem igreja que querem, está doidinho para disciplinar alguém.
E outro lado é que ele só passa mal, oh, coitadinho, não queria fazer mal. Essa foi de 1 Coríntios 5. E o Paulo te indicou corrigir o problema. Em 2 Coríntios, Paulo admoesta os corintianos de novo, para receber esse mesmo rapaz de volta na congregação, para ele não ficar triste mais. Os dois lados do assunto. Nós temos que disciplinar o pecado. Não podemos passar a mão, falar coitadinho, não. Mas ao mesmo tempo não podemos pegar aquele ódio e desprezo e tudo. Tem de ajudar a pessoa a levantar-se. Um antigo pastor, nosso pastor, primeiro pastor, depois que eu e Dona Suzana casamos, ele falou que hoje em dia os fundamentalistas são as únicas pessoas que matam os seus próprios soldados. Cai no pecado, em vez de ajudar aquela pessoa a levantar-se, pau! Acaba com ela. E tudo. Não é assim que podemos fazer. E vamos aprender mais sobre o assunto hoje. Paulo comparou no capítulo 5, 13 a 26, a necessidade de andar no Espírito, ou seja, uma pessoa espiritual. A última mensagem que fizemos aqui, nós tratamos sobre esses, mas vamos ler só para lembrar. Capítulo 5, eu não quero ler tudo, verso 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia e o resto da lista. Mas nós terminamos a última vez em verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiciosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando uns aos outros. Então, já temos a base, não é? É como nós devemos ser. E verso 1 de capítulo 6, irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, espirituais, que mais? Encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Infelizmente, hoje em dia, tem duas falhas na igreja local. Uma é ser severo no julgamento e mole na recuperação, e outras mole no julgamento e mais zeloso na recuperação. Mas é impossível ter recuperação se não reconhecer o erro, o pecado. Então, Paulo comparou a gente, animou a gente para ser uma pessoa espiritual. Ele mostrou as características de uma pessoa espiritual nos versos 22 a 26. Mas o que vale as características se não usar as mesmas no dia cotidiano? Nós temos que ser assim todo dia. Eu não sei sobre os irmãos, talvez vocês todo dia é maravilhoso. Mas para mim eu tenho dias bons e dias ruins. Não, melhor dito, eu tenho dias ruins e dias piores às vezes. Mas parece que nada vai certo. Como é que podemos ter essas características no nosso dia, todos os dias? Você deve usar o fruto do Espírito para ajudar o seu irmão preso pelo pecado.
essas características que acabamos de ler, o fruto do Espírito, tem que ser usado para recuperar o seu próximo. Não tem outro. Como é que você deve ajudar o irmão preso pelo pecado? Gálatas capítulo 6, 1 a 5, nos dá a resposta. Nós já lemos Gálatas, então vou pular esse. Não, já lemos, não é? Tudo bem, eu fiquei tão animado que eu esqueço. Bom, primeiro, quem deve ajudar? Se alguém está precisando de ajuda, tem que ter uma pessoa qualificada para ajudar, não é verdade? Vós que sois espirituais. Nós já lemos o que a palavra de Deus diz em Gálatas, mas eu quero perguntar, como é que você pode ser uma pessoa espiritual? Gálatas, logo depois de Gálatas vem Efésios. Vai para Efésios 2. Verso 1. E vós vivificou, estando-vos mortos em ofensas e pecados. Sem Cristo como Salvador, como é que somos espiritualmente? Mortos. Tá bom? E vos vivificou, estando-vos mortos em ofensas e pecados. E que, no outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Qual é a minha palavra mais favorita da palavra de Deus? Mas. Porque aqui ele fala, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aí, é uma coisa tão fácil de ilustrar. Porque eu sou um pecador, eu mereço o quê? A separação eterna de Deus no inferno. Esse que eu mereço. Tem pessoas que falam comigo, pastor Bill, eu só quero o que eu mereço. Eu não. Eu mereço o pior lugar no inferno, juntinho com Paulo. E Paulo falou que entre os pecadores ele é o pior. Então eu estaria juntinho. Mas esse que eu mereço. Mas Deus oferece o quê? A salvação pela graça. Graça quer dizer, não paga nada. Lembra da geladeira? Não paga nada. Isso quer dizer que ninguém pagou nada? Não, a Bíblia fala que quando nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu pelos ímpios. Ele morreu, ele pagou o preço. Não porque o Bill foi bonitinho, nem tinha nascido. Não porque Bill era grandinho. Nada disso. É porque Bill, junto com o mundo inteiro, nasceu um pecador separado de Deus. Esse que ele fez para nós. E esse que a Bíblia fala. O parágrafo anterior explica claramente o que é uma pessoa espiritual. A Bíblia inteira explica claramente o que é a pessoa pecadora. Eu estou fazendo 2 mensagens esses dias. E elas não... Estou meditando, estudando e não saiu ainda, está quase. Um é de Ezequiel e outro é de Daniel. O Daniel é o processo de salvação. É uma coisa que é espetacular. Eu estou gostando do estudo, talvez essa razão que não termina. Mas é uma coisa interessante como nascemos pecadores e Cristo pagou o nosso pecado com seu próprio sangue na cruz, para que a gente que é pecador ruim passado
podia arrepender-se do seu pecado e colocar a sua confiança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quem deve ajudar? Você deve ser uma pessoa espiritual para agradar a Deus e ajudar seu irmão no pecado. Olha, em capítulo 5, 16, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Verso 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. É uma coisa interessante, eu estava meditando sobre isso essa semana. E já pensou, quando o Senhor estava na cruz, a última coisa que ele fez foi o quê? Entregou o Espírito, ele morreu. Quando a gente fica na cruz, a gente não morre. É a nossa vontade que morre para o pecado, ou deve morrer para o pecado. O que nós temos que rejeitar é o pecado, sacrificando aquele pecado na cruz para que a gente possa viver com Cristo e ajuda a pessoa que precisa ajuda. Você deve ser uma pessoa espiritual para ajudar os outros. É uma qualidade essencial do amor de Deus. Não sendo cobicioso e de vanglórias. Verso 26, o último do capítulo. Eu não estou ajudando os outros para receber alguma coisa. Eu estou ajudando a pessoa porque também eu tenho os meus problemas, eu tenho os meus pecados, eu preciso da ajuda de alguém e eu quero ajudar as pessoas. É nossa responsabilidade. Não irritando-nos uns aos outros. Tem que ver 1 Coríntios 3 e 5. Não tem tempo hoje à noite. Mas vai lendo o capítulo 13 de 1 Coríntios. Não invejando-nos uns aos outros. 1 Coríntios 13. Leia sobre o amor mesmo. Colossenses 3, versos 12 a 17. Mostra o nosso dever diante de Deus e dos homens. Vamos ler. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Já viu um pouco dessa lista, não é? É interessante essa coisa de entranhas de misericórdia. Hoje em dia o jovem fala com a jovem o quê? Eu te amo de todo o quê? Meu coração. Mas nessa época eu falo, eu te amo de todos os meus entranhos, todos os meus intestinos. Já pensou? Maria Teresa está sonhando aquele dia que aquele doidinho vai chegar perto e falar, oh meu amor, eu te amo de todos os meus intestinos. É horrível, não é? Mas era a cultura, eu não tenho culpa disso. Benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo disso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizeres por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graça a Deus. Essa maneira que nós temos de tratar nosso próximo. 1 Coríntios 3, 1 a 4, mostra claramente que realmente tem dois tipos de crentes. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Então veja, carnal significa pouco crescido. Pouco crescido. Então veja só, com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Pensa bem,
O irmão José não jantou hoje à noite. Já jantou? Não. Então, ele não podia comer um sanduíche tudo aqui em frente de todo mundo ia saber, não é? Então, ele tem a bolsinha lá e ele tira a mamadeira. É esquisito demais. Ué, o homem não mama. O homem come carne, então é as coisas que prestam, não é? Mas tem muitos crentes hoje em dia, depois de muitos anos em Cristo, ainda estão mamando em vez de comer carne. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens. Eu estou feliz demais e aqui na Igreja Batista Esperança, que tem uma união aqui que é tremendo. É bom demais. E, ó meus irmãos, eu vou chorar se perder essa união, viu? Vamos ganhar almas para Cristo, vamos amar o povo lá fora, vamos trazer eles para dentro, vamos ajudar o homem ou a mulher que está tendo dificuldade no pecado, para sair desse lamaçal do pecado, para crescer na fé. Vamos manter essa união com quem nós começamos. Hebreus 5, versos 12 a 14, que mostra a necessidade de sermos adultos em nossa fé, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos tornem a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimente de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. É isso que nós queremos aqui. Nós queremos pessoas que realmente estão crescendo na fé, que tem esse discernimento entre o bem e o mal. Nós precisamos disso. Nossa igreja um dia tomara que vai crescer bastante, que vai necessitar mais do que um pastor, talvez pastor de jovens, alguma coisa, amém? Seria bom demais no futuro. Então, vamos precisar de exigir da liderança, seja missionário, pastor de jovens, pastor dos velhinhos, eu não sei lá, mas que ele segue os princípios bíblicos. E para isso, nós precisamos de pessoas exercitadas para discernir tanto o bem como o mal, segundo a palavra de Deus. Agora, como deve ajudar? Nós já vimos quem deve ajudar, os espirituais. Como deve ajudar? Como médico, pois a palavra encaminhar é cartatizete, e o irmão Robson daria conta de pronunciar melhor do que eu, um termo médico que significa endereçar o osso para fazê-lo reto. Vamos supor, faz um pouco tempo que o Lucas quebrou, foi os 2 braços, não foi, Lucas? E foi para o médico passou a mão na cabeça, coitadinho e tal, e ele esticou o braço, engerçou para segurar lá, e não doeu nada, foi? Doeu passado, não doeu? Sei lá, estava anestesiado. Você dormiu? Que moleza! Não, nesses filmes bang bang, eles quebram o braço e fazem tchau. Essa é a ideia aqui. Devemos ajudar como? Colocando reto o osso de novo, mostrando biblicamente como a pessoa deve andar, com o espírito de mansidão, de gênio brando, indolo, pacífico, bondoso. Nós temos de aprender que, olha, estamos querendo ajudar a pessoa, não estamos querendo machucar mais, mas às vezes cobrando o pecado e ajudando a pessoa a sair do pecado, vai doer um pouco, mas é para ajudar, com o espírito de mansidão. É ser como o Senhor Jesus Cristo, quando ele falou
em Mateus 11, 22, 29 e 30, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para os vossos almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E pensa como ele falou com os fariseus, aquele dia que ele estava lá dentro do templo, vendendo as coisas, ele pegou açoite e andou atrás dele e falou, ó, come de ladrões. Esse é manso, hein? Mas ele tinha que corrigir o erro e tudo. Mas ele fala, tomai sobre vós o meu jugo. É ser como servo do Senhor. Timóteo, Paulo escreveu de 2 Timóteo, tem que lembrar que essa última carta que Paulo escreveu, ele estava escrevendo para o seu filho querido. Não tinha ninguém mais perto de Paulo que Timóteo. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso. Manso assim não, viu? Tem as pessoas que são bem mansinhos, mas não é esse tipo de mansidão, não. Para com todos aptos para ensinar sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tomarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Esse é nosso dever, com mansidão, com aquele carinho, chegar. E pensa bem, não é um jeito fácil, é um jeito que exige realmente a sabedoria de Deus. Porque como é que você chega com aquela mansidão para uma pessoa e fala, você está na porcaria do pecado. Se não corrigir isso, você vai morrer. É meio difícil ser manso falando assim, não é? Mas com o espírito de verdade, o espírito de mansidão, chegamos ao lado, exortando, ajudando aquela pessoa a corrigir o erro. É preciso, diante de Deus, 1 Pedro 3, 1 a 5, fala, semelhantemente, vós, mulheres, sejam sujeitos aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra pela porta de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Essa está especificamente escrito para as mulheres, querendo ganhar seus maridos. E tem várias mulheres aqui que estão nessa situação. Mas aplica para nós também com aquele espírito manso e quieto e piedoso diante de Deus. Vamos ganhar almas para Cristo. Olhando para ti mesmo, para que não sejais também tentado. Olha, o perigo nosso na escolha dos nossos colegas, em vez de ganhar o colega para Cristo e ajudar o colega a andar segundo as normas da Bíblia, o que acontece? Nós começamos a andar no jeito dos nossos colegas. É fácil, acontece. A Bíblia fala, ninguém sendo tentado, diga-se de Deus, sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado por sua própria o quê? Então, quem é responsável por meu pecado? Quem é responsável por seu pecado? Levante sua mão. Todo mundo aqui. Eu sou responsável. E o jeito que eu ando vai ou me ajudar a não cair no pecado, ou vai me condenar para cair no pecado. Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência,
Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Quantas pessoas? Eu lembro o nosso grupo de jovens, essa é 50 anos atrás. Eu lembro, 50 anos atrás. Tinha um rapaz que deu testemunho que tinha Cristo como Salvador, e o pastor do nosso grupo de jovens ficou falando com ele para acertar a sua vida. Não, pastor, eu vou. Ele estava parado num semáforo, chegou o basculante ao lado dele, ninguém sabe por quê, mas o basculante tombou em cima do carro dele e matou ele. Deus tem jeito de terminar nossa vida se recusarmos de abandonar o pecado. Tinha outro lá em Tuiutaba, Minas Gerais, que falei de Cristo para ele e tal, ele era açougueiro, e ele falou: pastor Bill, domingo eu vou para a igreja se nada me impedir. Ele estava andando na garupa de uma lambreta. Quem lembra o que é lambreta? Vocês sabem, viu? A lambreta, ele estava com uma garrafa de cerveja e um espeto de carne. Ele e o colega estavam descendo lá, e tinha outro, eu acho que estava bem tratado também, na caminhoneta. E ele chegou e bateu naquela lambreta atrás. E esse rapaz foi voado, segundo os testemunhas. E gritando, quando ele bateu no chão, estava morto. Pastor, eu vou se nada me impedir. Talvez hoje você fala: não, mas eu vou corrigir minha vida se nada me impedir. A morte vem, meus. A morte vem. Mas continuando aqui, o Senhor Jesus foi tentado. Todo mundo é tentado. Em 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. Eu posso imaginar, eu vou 40 minutos, eu tenho fome. Hebreus 4,15 fala: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. A Bíblia nos dá os avisos, e esses avisos são importantes para nós. Vamos ver só 7, e é rapidinho, não se preocupa não. Provérbios 4,16: pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem alguém tropeçar. Os seus colegas do mundo, eles, em muitos casos, não querem ser como você. Eles querem que você vira como eles. E eles são perdidos. Eles vão te levar para aquele lado. Provérbios 11:14: não havendo sábios, conselhos, o povo cai, mas a multidão de conselheiros há graça. Provérbios 4:16. A essa razão que parecia que tinha muito. 11:28. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. 16:18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 24:16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Provérbios 28:14. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Provérbios 28:18. O que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso nos seus carinhos cairá logo. Quem deve ajudar? Homem espiritual. Como deve ajudar? Com aquela mansidão. Mas nós temos também de levar as cargas uns aos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6, versos 2 a 5.
Porque se alguém cuide de ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Meus amados, quando nós aceitamos Cristo, nós éramos nada e agora ainda somos nada, sem ter Cristo como Salvador. Tem muito, eu estava lendo hoje, tem a autoestimação. Já ouviu dessa, não é? Tem que pensar bem de si mesmo e tal. Meus amados, nós temos que entender bem que somos pecadores. Nós pecamos porque somos pecadores. Por que devemos ajudar? Gálatas 6, 2, 5. Porque cada qual levará a sua própria carga e a carga dos outros. Gálatas 6, 4. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Cada pessoa tem pelo menos duas responsabilidades. Quer saber o que se deve fazer hoje à noite? Duas responsabilidades: levar as cargas uns dos outros e levar suas próprias cargas. Não espera o outro te ajudar. Ajuda os outros. Eu já li que a pessoa que está sofrendo, está deprimida, depressão e tudo, melhor coisa que aquela pessoa pode fazer é ajudar uma outra pessoa. E aí vai esquecer das suas tristezas e vai ajudar a outra. Tem a expressão em inglês que fala, não critique o seu próximo até andar uma milha nas suas sandálias. Realmente foi Moccasin, foi um ditado de indígena lá, mas nas suas sandálias. Assim, preocupará-se em resolver o pecado e não ser superior ao seu próximo. Meus amados, nós não somos nada fora de Cristo e tem de ajudar o próximo, levar, carregar ou ajudar o outro a resolver o problema do pecado. A carga não acontece, é o pecado, então devemos levar a sério a responsabilidade de resolver os nossos próprios pecados e os pecados do nosso próximo. Eu por mim mesmo, eu sou uma pessoa que eu gosto de resolver problemas. E às vezes tem uma pessoa que não quer resolver o problema, mas eu quero. Então cria um certo atrito. Mas nós temos de entender que temos de resolver nossos problemas e também para ajudar o nosso próximo. Para cumprir as ordens de Gálatas 6, 1 a 5. Você tem que ser uma pessoa que anda segundo as ordens de Deus. Você tem que ser um crente adulto, instruindo e crescendo na palavra de Deus. Aí você pode carregar os outros mais fracos e a si mesmo. Mas sem ler e obedecer a Bíblia, você nunca terá a força a obedecer a ordem de Gálatas 6,6. Gálatas 6,6 fala: e os que instruídos na palavra repartem de todos os seus bens com aquele que o instruiu. E é que vamos ver a próxima mensagem. Mas só eu. Vamos ser um grupo de pessoas que ajudam uns aos outros. Vamos manter as nossas vidas espirituais para que estamos qualificados e prontos para ajudar o nosso próximo. Amém? Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela palavra. Oramos que o Senhor possa continuar a mensagem. Se tiver alguém que ainda não se entregou ao Senhor, que não realmente se converteu, começando essa vida crescendo no Senhor, que pode realmente procurar como é que pode fazer decisão. Pai, que o Senhor possa fazer uma grande obra em todas as nossas vidas, que possamos ajudar uns aos outros, crescer na fé e sair do pecado. Despede a gente, ó Pai, hoje à noite, com ânimo de servir o Senhor melhor. Em nome de Jesus Cristo, ora. Amém? Então, boa noite e até quinta-feira.